Olá, estamos voltando com o programa Vida Cristã em Debate. E hoje estamos falando sobre um tema muito interessante, sobre novo nascimento. E eu terminei o primeiro bloco falando, nós aprendemos aqui que para nascer nós temos que morrer. E eu fiz uma pergunta para o pastor Fernando. Pastor Fernando, eu tenho que morrer para quê? Por que eu tenho que morrer? Me explica aí, explica para o telespectador que está nos ouvindo nesse momento. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os amados amigos, irmãos, telespectadores, pastores aqui presentes. Que Deus abençoe a cada um. A questão do novo nascimento é por que nós precisamos nascer de novo. Por exemplo, quando se vai ao médico, o diagnóstico só pode ser dado quando se descobre a doença, né? Você só vai diagnosticar, dar o remédio, se você descobrir qual é o problema, qual é a doença em si. A doença da humanidade é o pecado. Por que nós precisamos nascer de novo? Porque o pecado afetou toda a humanidade. Tanto que Paulo diz aí em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Então o que acontece? Nós estamos mortos, a Bíblia fala em Efésios 2, nos nossos delitos e pecados. Então, espiritualmente, o homem está morto. E ele precisa novamente ser restaurado, ele precisa se aproximar de Deus. Isso chama-se justificação pela fé. Então, nascer de novo, regeneração, justificação é um processo que Deus realiza através também de algo interessante que nós chamamos de arrependimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo está encerrado debaixo do pecado. Nenhum homem nenhum homem ele conseguiu escapar desta lei. Nenhum homem, o próprio Davi diz, eu nasci em pecado e em pecado concebeu-me a minha mãe. Então, mas o senhor diz que todo mundo precisa passar por esse processo? Sim, todos os seres humanos precisam passar pelo processo da regeneração em Cristo. Por quê? Porque há uma necessidade de nascer de novo. Nicodemos, como dizia o pastor a princípio, no primeiro bloco, ele era um homem religioso, ele pensou que entendia alguns aspectos do novo nascimento, quando na verdade ele estava totalmente indiferente. Mas até aquelas pessoas que teoricamente nunca fizeram mal a alguém, que se sentem, que falam, nunca estuprei, nunca matei, eu sempre, nunca fui uma pessoa ruim, mesmo essa precisa? Sim, pastor? porque veja bem, não adianta nada a pessoa levantar domingo de manhã, ir na praça, comprar um saco de milho e jogar para os pombos. A necessidade é de nascer de novo. Porque a questão de bondade e maldade é um aspecto do ser humano que o próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele encontrou muita gente boa, muita gente religiosa, encontrou gente de toda espécie. Mas a Bíblia diz que Deus encerrou tudo debaixo do pecado. A Bíblia diz que Deus olhou da sua glória e não viu um justo sequer. Ótimo. Isso está incluído todos os seres humanos, né? Desde Adão até o último habitante na face da terra, Amém. quando o Senhor vier a cumprir com o seu julgamento. Então é necessário que a gente entenda que é preciso nascer de novo, mas isso só é possível através da nossa entrega total a Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz do Calvário. Amém. Interessante também, pastor. O Pode pastor falar. Fernando pode até entrar com mais profundidade. Cornélio. Sim. Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem bom, reto e justo. Isto. Mas Olha aí. precisava encontrar Jesus, precisava nascer de novo. Olha, interessante que ele citou. Note bem os predicados de Cornélio. Homem honesto, né? Como é que é? Isso, Justo e bom. Mas ele necessitava de nascer de novo. Ele precisava entender o que é realmente viver para Deus, né? Amém. Interessante tudo isso que nós estamos falando. Por quê? Porque às vezes a pessoa está em casa nos assistindo e na cabeça dela, ela não tem uma religião, ela não manifesta uma fé e ela acha que pelo fato dela ser boa, de ela ser uma pessoa correta, de às vezes fazer uma ajuda assistencial, ela acha que ela está justificada diante de Deus e que está bom. Mas me parece que foi o pastor Leandro que disse a princípio, né? Que às vezes se maqueia, a religião maqueia esta ideia de salvação, de regeneração, com boas obras. Porque até os religiosos, não conseguiam entender o propósito do ministério de Jesus. A gente vê por várias vezes eles tentando confrontar Jesus. Nós precisamos entender, pastor, desculpe interromper, que esse novo nascimento parte a princípio do entendimento de quem é Jesus.
a partir do momento da regeneração, que só Jesus pode fazer. Né? Então, a religiosidade, a religião, muitas das vezes, ao invés de nos levar a esse novo nascimento, ela apenas mascara. E é bom que a gente entenda que a gente não faz as boas obras para ser salvo, mas faz porque é salvo. Né? Verdade. É uma diferença muito grande. A gente não faz para ser, a gente faz como resultado daquilo que nós somos. A dificuldade está em a pessoa reconhecer que ela precisa desse Jesus, que ela precisa dessa mudança. Tem um texto em Lucas, capítulo 12, que Jesus vai dizer assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Né? Nós vemos um contexto onde a pessoa estava preocupada com as coisas terrenas, né, com as coisas materiais, e tinha deixado de lado as coisas espirituais. Então, o novo nascimento está interligado com o conhecimento que nós temos, as coisas lá do reino de Deus, com as coisas que vêm do alto. Né? Então, você que me assiste em casa agora, né, que possa pensar, como o pastor disse, mas eu sou bom, eu nunca pratiquei nenhum delito, né? A nossa intimidade com Deus vai muito mais além do que aquilo que a gente deixou de fazer ou que a gente fez, mas daquilo que a gente conhece e sabe a respeito de Jesus. Verdade. O que eu acho interessante e que o nó na cabeça de Nicodemos foi que Nicodemos era um religioso como, né, todo religioso. E qual é o problema? O problema é que todo mundo tem na cabeça um sistema pronto para chegar ao céu. Né? Toda religião ela apresenta um sistema pronto. Então, para você ser salvo, você precisa fazer isso, dá 10 passos para isso, come aquilo, faz desse jeito, né? E ele veio com uma cabeça assim, ele foi configurado para ser assim. E aí Jesus vem e entorta tudo isso na mente dele. Por quê? Ele vai precisar entender a palavra. Ele vai ter que nascer de novo. E nascer de novo não é um processo natural. Né? O que envolve isso, toda religião ela coloca a salvação como um processo natural. Ou seja, você precisa fazer isso, isso e isso, e aí você é salvo. E Jesus vem e coloca como um processo espiritual. Mas nós vamos deixar isso agora para o próximo bloco. Eu tenho certeza que o próximo bloco vai ser quente, porque esse é um tema muito prazeroso. Daqui a pouco nós voltamos.